Olá pessoal, então hoje nós vamos falar sobre a histologia do sistema imunitário. Porém, para que a gente possa compreender a histologia do sistema, é preciso a gente falar muito rapidamente numa introdução sobre o sistema imunitário, para que se compreenda o funcionamento dos diferentes órgãos desse sistema. Então, nós vamos fazer uma introdução, volto a dizer, muito rápida à imunologia para permitir um entendimento do funcionamento dos diferentes órgãos. A primeira questão que a gente tem que ter claro é que o nosso sistema imune, a nossa imunidade, a função básica é identificar e inativar agressores. Esses agressores podem ser tanto agressores endógenos, como por exemplo uma célula tumoral, quanto um agressor exógeno, como é o caso dos micro-organismos, sejam bactérias ou vírus que infectam as nossas células, deixando suas porções antigênicas na superfície dessa célula. Ao lado esquerdo aqui da imagem, nós temos os grupos de célula envolvidos na imunidade inata. E ao lado direito nós temos o grupo de célula envolvidos na imunidade adaptativa. Essa imunidade adaptativa é aquela onde tem que haver uma exposição prévia ao agente agressor para que essas células respondam a isso. E essa imunidade, como o próprio nome diz, é inata, nós já nascemos. E observem com isso que basicamente estão envolvidas nessas células os granulócitos do sangue, nós temos também o sistema complemento, as células NK, macrófagos, que atuam muito como células apresentadoras de antígeno, mastócitos, as células dessa região mais central, elas podem atuar tanto de um lado quanto de outro, e como a gente vê aqui na imunidade adaptativa, nós temos basicamente o envolvimento das células B, dos linfócitos B e linfócitos T. O corpo estranho que invade o nosso sistema, ele pode ou não ser um imunógeno. E lembrando muito claro, para que essas células sejam ativadas, para que esse sistema seja ativado, tem que haver antes a passagem, considerando-se um agressor externo, tem que haver a passagem primeiro pela barreira física do epitélio, seja mucosa ou pele, depois por substâncias que são capazes de eliminar micro-organismos ou reduzir a população de micro-organismos, como diferenças de pH, enzimas presentes na mucosa e o próprio muco, e só após, por exemplo, um fator exógeno ter passado essas duas barreiras, é que vai ativar o nosso sistema imune. Então, como já comentado rapidamente, a imunidade inata é a imunidade que não necessita exposição prévia ao agente agressor, e a imunidade adquirida, que é bastante específica, ela tem que ter uma exposição prévia ao agente infeccioso. E essa imunidade adquirida, ela está dividida em imunidade humoral, que leva basicamente, que é responsabilidade das células B, e imunidade celular das células T. Então, os linfócitos B, quando ativados, eles originam os plasmócitos, que por sua vez produzem anticorpos que se ligam a antígenos que estão presentes tanto numa célula bacteriana, por exemplo, ou numa célula infectada por vírus, ou alguma toxina, ou seja, uma outra molécula, facilitando a neutralização desses agentes agressores por outras células. E a imunidade celular é quando nós temos o agressor sendo captado e destruído por uma célula, por um fagócito, ou seja, uma célula que fagocita. Outro ponto importante de nós considerarmos quando se fala em
sistema imune é nós diferenciarmos o que é inflamação de infecção, que existe muita confusão a respeito disso. O processo inflamatório nada mais é do que uma reação tecidual a uma agressão. Então, quando o tecido é agredido, ele reage a essa agressão, esse processo inflamatório tem sede no tecido conjuntivo, e a reação desse tecido, através das células do sistema imunitário, e aqui se fala, no slide aqui está claramente os neutrófilos e macrófagos, que são os principais fagócitos que existem, e essas células, elas neutralizam elas removem tanto as células lesionadas, quanto as células infectadas, quanto os próprios micro-organismos invasores. Então, quando nós estamos diante de um processo inflamatório, nós temos os 5 sinais cardeais da inflamação, que seria dor, rubor, calor, tumor e perda da função. Então a área fica inchada, fica vermelha, fica quente, perde a função e fica dolorida. O processo infeccioso é a invasão dos nossos tecidos por um micro-organismo. Quando se trata, por exemplo, de parasitas, se fala em infestação de parasitas. Então, infecção é a colonização ou a ocupação de um tecido por micro-organismo, e inflamação é a resposta a uma lesão. Resumidamente, então, como resposta a uma infecção se tem uma inflamação, porém, nem sempre uma inflamação é precedida por uma infecção. Outro ponto específico que tem que ter claro é que a imunidade adquirida é extremamente específica, ela é extremamente pontual, aonde são criadas células de memória. Não vamos entrar em detalhes nisso, mas os processos de vacinação, todos eles envolvem basicamente a criação de células de memória, para que o sistema imune responda tão prontamente à invasão de algum micro-organismo, evitando que haja o desenvolvimento da patologia quando entrarmos em contato com esse micro-organismo. Então, o sistema imune responde numa velocidade suficiente para evitar que o micro-organismo provoque a doença. E a célula principal desse sistema, dessa imunidade adquirida, são os linfócitos. Outro conceito importante de nós termos claro, que a gente já comentou rapidamente, é o que é um antígeno. O antígeno são as imunoglobulinas que são produzidas pelos plasmócitos. O plasmócito é um linfócito B ativado, se observa o núcleo e o citoplasma bem desenvolvido, um citoplasma basofílico, devido à grande presença de retículo endoplasmático rugoso envolvido na produção das imunoglobulinas. Existem 5 diferentes tipos de imunoglobulinas, que não vamos entrar em detalhes específicos sobre cada uma delas. Em momento oportuno isso será discutido. E quando se tem a ativação do linfócito B, ou seja, se tem a produção de antígenos a partir de plasmócitos, se tem o que se chama de resposta humoral. Então isso aqui é um esquema de um anticorpo, aonde se tem a porção específica, que é o local de ligação dos antígenos. Conceito importante também para que nós compreendamos a questão de uma doença autoimune, por exemplo, e de rejeição a transplantes. Então, todas as nossas células têm como se fosse uma impressão digital que se chama de complexo principal de histocompatibilidade. Então, essa imagem é basicamente a representação da bicamada fosfolipídica da membrana, e com diferentes antígenos ou diferentes moléculas que estão na superfície das nossas células, que identificam elas como pertencentes a nós.
Então, o nosso sistema imunitário, ele reconhece essas células como nossas e não os ataca. Porém, quando quando o nosso sistema imune por alguma razão se desregula, ele pode começar a atacar as nossas próprias células, ou seja, células com o complexo principal de histocompatibilidade nosso, e isso vai provocar o que se chama de doença autoimune. Quando se fala em transplante de órgão, de forma semelhante, tem que se buscar um doador que tenha compatibilidade com o receptor do órgão. Isso significa dizer que o sistema imune do receptor não reconheça como um agressor ou reconheça menos ou tenha um pouco de afinidade com aquelas células que compõem o órgão que ele vai estar recebendo. Então, quando se busca algum doador com compatibilidade, se busca células com MHC semelhantes, ou seja, célula em que o sistema imune não vai agredir com muita veemência essas células do órgão que o receptor, do órgão que está sendo transplantado. Quando se fala em linfócitos, então, nós já comentamos de alguns, mas nós temos as células NK, que fazem parte da imunidade inata, são células que são responsáveis justamente por combater células que não possuem o complexo principal de histocompatibilidade. Nós temos os linfócitos T, que representam a maior parte dos linfócitos, e estão divididos em T auxiliar, citotóxico e T supressores. Os linfócitos B, como a gente já comentou, quando ativados, eles formam os plasmócitos e os linfócitos B de memória. Plasmócito sendo responsável pela produção de anticorpos e o linfócito B de memória ficando armazenado até o momento de uma segunda exposição a esse antígeno, permitindo com que o sistema imune seja ativado a tempo de evitar o desenvolvimento da patologia. Outro grupo de células também importante, que não é um tipo específico de célula, como a gente vê aqui, vários tipos celulares exercem o papel de célula apresentadora de antígeno, que dão início ao processo. São as células que reconhecem o agressor, fagocitam e apresentam esse antígeno ao sistema imune. Então, como se vê aqui, grupos de células que pertencem ao sistema mononuclear fagocitário, os macrófagos do tecido conjuntivo, do pulmão, do fígado e do sistema nervoso central. Além disso, na nossa pele existem células específicas que trabalham como apresentadora de antígeno, nos órgãos linfóides e outros tipos celulares que também podem exercer esse papel. Bom, tendo visto essa ideia básica do sistema imunitário, agora nós vamos tratar dos órgãos linfáticos ou dos órgãos desse sistema. Esses órgãos são divididos, como a gente pode ver aqui nessa slide, em centrais e periféricos. A diferença básica deles é que nos órgãos linfóides ou linfáticos centrais, que seria o timo e a medula óssea, é o local onde acontece a maturação dos linfócitos, ou seja, é onde os linfócitos adquirem imunocompetência. Já falaremos um pouco mais sobre isso. Os periféricos ou secundários, como nós temos aqui o baço, linfonodos, tonsilas, placas de Peyer, apêndice secal, esses órgãos secundários ou periféricos são os locais onde os linfócitos já imunocompetentes, sejam linfócitos T ou linfócitos B, ficam armazenados exercendo a sua função. Então, o linfócito, como qualquer célula sanguínea, ele é produzido na medula óssea. Os linfócitos T
saem sem imunocompetência, saem indiferenciados da medula. Através da circulação, eles vão ao timo, maturam no timo, ou seja, adquirem imunocompetência do timo, e novamente, via circulação, saem para povoar os órgãos linfóides periféricos. Já os linfócitos B, eles são produzidos na medula óssea, eles maturam na medula óssea, adquirem imunocompetência nessa medula óssea, e aí caem na circulação justamente para povoar os órgãos linfóides periféricos. Então nós vamos começar a falar do timo, que é o órgão central de maturação do linfócitos T, onde os linfócitos T adquirem imunocompetência. Então, basicamente, o que está descrito nesse slide foi o que nós comentamos sobre o trânsito dos linfócitos, desde o que eles são produzidos até a sua localização nos órgãos linfóides secundários. O timo, então, ele está na região do mediastino, próximo ao coração, e ele é um órgão que varia o aspecto histológico conforme a idade do indivíduo. Em indivíduos jovens, ou seja, antes do nascimento, aonde o indivíduo não está sendo exposto a nenhum agressor, o timo é basicamente composto por células epiteliais tímicas, então é o que se conhece por timo epitelial. Logo após o nascimento, até a puberdade, fase em que o indivíduo é exposto à grande maioria dos antígenos com os quais ele vai conviver até o final da vida, o timo é o que se chama de timo linfoepitelial, aonde nós temos essas células, esses espaços formados por essas células epiteliais tímicas, que nós vamos ver daqui a pouco, invadidos por linfócitos que vão maturar nesse órgão. Gradualmente, com o avançar da idade, o timo passa a reduzir a quantidade de linfócitos nele e porções do órgão são substituídas por tecido adiposo. Então, há uma depressão dos linfócitos e uma infiltração de tecido adiposo. Então, com isso se pode dizer que o indivíduo é mais velho. Então, nós temos aqui um timo linfoepitelial e aqui à direita um timo de um indivíduo adulto, onde se vê ainda a presença de linfócitos, mas em menor quantidade, e uma invasão de tecido adiposo. Histologicamente, então, o timo é um órgão parenquimatoso. Ele possui uma cápsula conjuntiva. Algumas vezes nessa cápsula conjuntiva é possível de se observar a presença de tecido adiposo multilocular, que nesse momento não se consegue observar. Essa cápsula emite septo, que divide o parênquima em lóbulos. O que caracteriza histologicamente o timo é que os lóbulos tímicos, como se observa aqui, cada lóbulo possui uma região cortical mais basofílica e uma região medular mais acidofílica. Então, é fácil histologicamente de reconhecer um timo linfoepitelial pela presença dessa região cortical e medular nos lóbulos tímicos e não no órgão como um todo. O córtex do timo, ele é uma região mais basofílica devido à presença de grande quantidade de linfócitos. Esses linfócitos eles estão em diferentes estágios de maturação. Além dos linfócitos, no córtex do timo também existem células reticulares epiteliais que, além de terem função de sustentação, de nutrição, essas células também secretam vários hormônios importantes, vários fatores importantes, mais especificamente, para o processo de aquisição de imunocompetência pelos linfócitos T. Também é possível de se observar nessa região macrófagos. Porém, devido à grande quantidade de linfócitos, como se observa aqui nessa imagem, nesse
difícil da gente observar células reticulares tímicas na cortical do timo. A medular do timo, como a gente viu naquele primeiro slide, ela é um pouco, no primeiro slide de timo, ele é um pouco menos basofílico porque tem menos linfócitos. Então fica mais fácil de se observar essas células epiteliais. Uma outra característica também da medular do timo é a presença dos corpúsculos tímicos ou corpúsculos de Rassal, aqui em um maior aumento, e essas estruturas, elas basicamente são células epiteliais tímicas enoveladas, e essas células epiteliais tímicas enoveladas formam esses corpúsculos tímicos ou corpúsculos de Rassal. Não existe ainda muito claro uma função para essas estruturas. Aparentemente são estruturas que encapsulam antígenos para evitar que sejam reapresentados aos linfócitos. Se pode observar em alguns casos até queratinização desses corpúsculos tímicos conforme eles vão avançando em tempo. Então esse era o timo, um órgão linfóide central. Agora nós vamos começar a falar dos órgãos linfóides periféricos. O primeiro órgão linfóide periférico que nós vamos falar é linfonodo. Logicamente esses órgãos estão distribuídos por todo o nosso corpo, por todo o corpo dos indivíduos. A função básica do linfonodo é filtrar linfa e expor esses antígenos que são recolhidos pela linfa aos linfócitos. É um órgão parenquimatoso que possui um estroma com uma cápsula que emite trabéculas e forma um arcabouço de fibras reticulares e outros tipos celulares, e um parênquima dividido em córtex, paracórtex e medula. Essa imagem é basicamente para a gente compreender que, desde o momento em que a linfa é recolhida, ela passa por uma rede de linfonodos até ela retornar à circulação sanguínea. Então, o que se vê aqui são os vasos linfáticos aferentes que chegam na cápsula dos linfonodos. Esses vasos linfáticos aferentes trazem linfas de diferentes regiões. Então, os linfonodos recolhem linfa de uma região específica. Essa linfa entra no linfonodo, passa por esse linfonodo pela região do córtex, do paracórtex e da medula do linfonodo. Então, córtex, paracórtex e medula do linfonodo. E essa linfa filtrada, então, ela sai através do hilo do linfonodo por um vaso linfático eferente. Esse vaso linfático, no caso aqui desse esquema, está levando linfa para um outro linfonodo e assim há uma cadeia de linfonodos até que essa linfa retorne para o sangue. Se observa aqui também a entrada de vasos sanguíneos e também nervos, que não está representado aqui, através do hilo do linfonodo. Então, olhando em mais detalhes, na região da cortical do linfonodo, nós temos aqui a cápsula do linfonodo, uma região onde se vê um dos linfáticos aferentes que chega no linfonodo. Essa região aqui do seio subcapsular é o local onde a linfa, em primeiro momento, entra em contato com as células de defesa que estão no órgão, e aqui nós temos a cortical do linfonodo. Então, basicamente, a cortical do linfonodo é composta por folículos linfóides, que é quando os linfócitos se agregam de forma homogênea, formando essas estruturas circulares e esféricas, e esses folículos linfóides são constituídos de linfócito B. Então, na cortical do linfonodo se encontra linfócitos B. Nessa imagem também é possível ver uma trabécula de tecido conjuntivo e os seios peritrabeculares.
Novamente aqui num detalhe, a cápsula do linfonodo, um seio subcapsular e a região da cortical do linfonodo. Aqui os folículos linfóides ativados. No caso aqui são folículos linfóides secundários, porque a gente consegue observar um centro germinativo nesses folículos linfóides. A região do paracórtex do linfonodo é uma região pouco definida que está presente entre a medular e a cortical. É uma região timodependente, ou seja, ela contém linfócitos do tipo T, além de outros tipos celulares e vênulas de endotélio alto. Na medular do linfonodo, que é uma região mais definida, basicamente se tem os cordões da medular, que são esses agregados de células do sistema linfático, células de defesa, células do sistema imune, e os seios da medular, que são os locais por onde a linfa circula. Retornando um pouco aqui, a gente vê que nesses cordões medulares existem diferentes tipos de células do sistema imunitário. Bom, um outro órgão importante também para se tratar dentro do sistema é o baço. O baço, assim como o linfonodo filtra a linfa, o baço filtra o sangue. O baço está localizado anatomicamente, aqui nessa imagem se pode ter uma ideia da localização anatômica do baço. Esse órgão tem função importante na remoção, na filtragem do sangue, é o principal órgão de remoção de hemácias velhas. As hemácias têm uma vida aproximada de 120 dias, depois começam a apresentar defeitos em sua membrana e que são reconhecidas pelas células do sistema imune do baço e são retiradas de circulação. O baço também tem função de armazenamento de hemácias e também de plaquetas, e é uma das sedes da hemopoese fetal junto com o fígado antes da formação da medula óssea. O baço também é um órgão parenquimatoso, então ele possui uma cápsula, essa cápsula também emite trabéculas de tecido conjuntivo para o interior do órgão. O parênquima do baço é dividido em polpa branca e polpa vermelha. A polpa branca é uma região descontínua do órgão, composta principalmente por células de defesa, ou seja, por leucócitos, enquanto que a polpa vermelha possui seios e tem a maior quantidade de sangue. Então, macroscopicamente, se enxerga áreas mais claras e áreas mais vermelhas, e que dá o nome às diferentes estruturas do parênquima do baço. Isso aqui é um exemplo do tipo de circulação que acontece no baço. Então nós temos uma circulação arterial, o vaso arterial chegando, e o que se observa basicamente, que nesse esquema aqui está representado por essa área clara, é a presença de células do sistema imunitário, de linfócitos basicamente, ao redor dessas arteríolas que chegam no baço. Então, essa é a polpa branca do baço, que está representada aqui, e isso aqui é a polpa vermelha do baço. A polpa branca do baço, ela é composta por uma camada de linfócitos T ao redor da arteríola. Então, voltando nesse slide, bem próximo à parede da arteríola, se tem uma camada de linfócitos T que forma o que se chama de bainha linfática ou bainha linfocitária periarteriolar, a BLPA, composta por linfócitos T, enquanto que também existem folículos linfóides ao longo da BLPA, formada por linfócitos B. Então, num corte histológico, a gente consegue ver
primeiramente, a polpa branca, que é segmentada, ela é descontínua. Lógico que aparece mais corada devido à grande quantidade de linfócitos. Então, a polpa branca é descontínua, enquanto a polpa vermelha é contínua. A gente consegue ver grande quantidade de trabéculas de tecido conjuntivo aqui também. Sempre dentro da polpa branca se vê as arteríolas e ao redor dessas arteríolas a BLPA, ou seja, a bainha linfocitária periarteriolar composta por linfócitos T. A polpa vermelha do baço, ela possui os que se chama de seios esplênicos, que nada mais são do que sinusoides, células endoteliais alongadas com algum espaço entre elas, permitindo a entrada e saída de células do sangue, e cordões esplênicos, que basicamente são células do sistema imunitário, que são banhados por células extravasadas dos capilares sanguíneos. Então, aqui nesse esquema se tem uma representação dos sinusoides esplênicos do baço e dos cordões esplênicos. Então, como claramente se vê que, aqui dando o exemplo de hemácias, que as células do sangue saem da circulação, são monitoradas por essas células do sistema imunitário e retornam ou não à circulação. Caso a célula já não tenha mais condições, ela é fagocitada e destruída por essas células do sistema imunitário aqui. Enquanto que as células que ainda têm condições de exercer a sua função, retornam. Assim sendo, no baço, nós temos um tipo de circulação diferente do resto. Então, esse esquema mostra basicamente o sistema de circulação do baço. Então, nós temos o sangue arterial chegando, e esse sangue, nessa porção aqui, se vê claramente um sistema fechado de circulação, que é o comum em qualquer dos nossos órgãos. Então, o sangue chega arterial, chega por uma arteríola, se distribui nos diferentes capilares, faz troca, se torna venoso e retorna e sai do órgão. Nessa região aqui se vê o tipo de circulação que é específica do baço, que é a chamada circulação aberta, aonde nós temos o sangue chegando por uma arteríola. A gente vê aqui a BLPA, a bainha linfocitária periarteriolar, os nódulos esplênicos ou folículos esplênicos formados por linfócito B e a BLPA formada por linfócitos T. Então o sangue chega por aqui, quando na polpa vermelha ele é derramado, entra em contato com as células do sistema imune que formam os cordões esplênicos e após a análise desse sangue, dessas células, pelas células do sistema imune, as porções do sangue que têm condições retomam o leito capilar. Então há como que um derramamento de sangue na polpa vermelha do baço, diferente do que acontece na maioria dos órgãos, onde a circulação é fechada. Então, na polpa vermelha do baço, além da circulação fechada, nós temos a circulação aberta, que permite, como está demonstrado aqui, que as células do sistema imune analisem os diferentes tipos de antígenos do sangue. Bom, o tecido linfóide ele está organizado em órgãos, como nós acabamos de ver, porém, nas nossas mucosas existem sempre a presença de grande quantidade de células do sistema imunitário. Então, nós sempre teremos o que se conhece por tecido linfóide associado às mucosas. São células de defesa com diferentes graus de organização, que nós vamos discutir um pouquinho, que estão presentes no tecido conjuntivo da lâmina própria dos diferentes órgãos. Então, o tecido conjuntivo da lâmina própria submucosa dos órgãos que possuem mucosa são ricos em células do sistema imunitário. Essas células podem estar numa organização, como se observa aqui,
que é o que se chama de tecido linfóide frouxo, aonde se vê algumas células do sistema imune distribuídas pelo tecido conjuntivo frouxo. Quando se vê essas células em maior quantidade, como está aqui, se vê que, por exemplo, aqui, isso aqui é um epitélio do intestino, e logo abaixo, no tecido conjuntivo da lâmina própria, se vê grande infiltrado grande quantidade de células do sistema imunitário. Então, isso aqui é o que se considera um tecido linfóide denso, aonde é uma organização onde eu tenho uma quantidade maior de células do sistema de defesa. Essas estruturas se observam nos diferentes sistemas, ou seja, nos diferentes locais onde existem risco de entrada de micro-organismo, de invasão de micro-organismo. Um estágio mais avançado de organização dessas células é quando elas se organizam em folículos linfóides isolados, como se observa nessa imagem aqui. Então, se observa um aglomerado de células do sistema imunitário, formando o que se chama de folículo linfóide, que é essa estrutura em forma esférica. Esses folículos linfóides também eles podem estar associados. A associação de folículos linfóides forma estruturas específicas, como as placas de Peyer no ilho, como o apêndice cecal, e as tonsilas, sejam elas as linguais, as palatinas, conhecidas vulgarmente como amígdalas, e a nasofaríngea, conhecida vulgarmente por adenoide. Então, nesse próximo slide aqui se vê a localização das 3 tonsilas, faríngeas, palatinas e linguais, que formam esse halo de proteção na entrada do sistema respiratório e digestório. Olhando um corte histológico, se vê as criptas, ou seja, essas reentrâncias de tecido epitelial, e a grande quantidade de folículos linfóides logo abaixo. E essas estruturas são estruturas encapsuladas por tecido conjuntivo, justamente para manter esse tecido separado do resto, como uma barreira, esse tecido, evitando que os micro-organismos atravessem essa barreira. Aqui, novamente, uma tonsila, onde se vê os folículos linfóides já ativados, então são folículos linfóides que apresentam já centro germinativo. E aqui se vê as placas de Peyer. Essas placas de Peyer, elas são a união de diferentes folículos linfóides, então a agregação de folículos linfóides na mucosa, na região da submucosa do ilho, principalmente. As células que cobrem esses folículos linfóides, ou seja, as células mucosas que cobrem, células epiteliais que cobrem esses folículos linfóides, essa placa de Peyer, elas são células apresentadoras de antígeno que recebem o nome de células M. Então, basicamente era isso que a gente tinha para apresentar sobre sistema imunitário. Espero que aproveitem a aula e assistam o vídeo quantas vezes acharem necessário para o aprendizado desse sistema.